Então, mestres do amanhecer, prestai atenção nesse alvorecer. A simbiose que fazemos com o Pai, na prece íntima, o momento íntimo que nós fazemos com o Pai, nós recebemos a grandeza absoluta que vem através da centelha que se desenvolve dentro de nós. Podemos sentir, ouvir a nossa própria voz. Essa é a grande simbiose que fazemos do astral superior, do espírito, para o corpo físico. O nosso corpo físico, ele é clínico. A nossa ritualística também é clínica. O nosso corpo, ele é dinâmico e ele atrai todas as importâncias do espírito. Vem para o corpo físico para que nós possamos identificar dinamicamente a situação. Por isso a recorrência da prece, né? Se você fizer a prece uma vez, já é o suficiente pelas 24 horas. Você tem 3 recorrências, né? Ao meio-dia, às 15 horas e às 20 horas, né? Então é a grande simbiose nossa. É o teu quarto com a porta fechada. Aquilo que ele disse, tu, quando orares, vai para o teu quarto, fechada a porta. Lá ele vê o que se passa, vê o que ele diz, tá? Que é a voz direta que vem direto, né? A voz direta do céu, que chama o céu, que é o eu superior, né? Que nós já chamamos de ministro, guia espiritual, é mentor, né? Entendeu? Você ouve a sua própria voz, você se ouve, só que a sua voz, ela está em Cristo, a sua voz está em Deus, está na dinâmica. E aqui nós precisamos estar dinâmico. Então o corpo, ele é clínico e a ritualística também é clínica. Por que o corpo é clínico? Porque ele recebe todas as influências negativas e positivas da alma. Tá? E a ritualística também é clínica porque ela é proba, porque ela transmuta as energias em amor e luz, com a presença do seu mestre. Tá? Então nós chegamos a um momento que nós deixamos de ser fã e passamos a ser mestre em si. Como assim, mestre? Todo protagonista tem o seu fã, tem aquela pessoa que ela se inspirou. Mas você necessariamente precisa ser mestre. Mestre em si. Aquilo que você se inspirou, do artista, daquele que te trouxe a inspiração, vamos entender que Jesus é uma grande inspiração para nós. Aí nós temos que ser em si, sermos em nós a grandeza absoluta que vem de Deus Pai Todo-Poderoso. Por isso que ele disse, vocês poderão fazer as obras maiores que as obras que eu faço. Nós não podemos ficar só sendo fã de Jesus, né? Fã do amor, fã da humildade, fã da tolerância. Isso é para o figurante, tá? Depois você se torna um coadjuvante, você vai conviver com o protagonista. E depois você consegue ser o protagonista, aquele que se inspirou, né? Deixou de ser fã e passou a ser mestre. Quando ele passa a ser mestre em si mesmo, ele deixou de ser fã, ele vai ser um protagonista. Então depois nós vamos contar a nossa história, quem nos inspirou. Então amar como Jesus amou, perdoar como Jesus perdoou, viver como Jesus viveu. Irmãos de toda a terra, amai-vos uns aos outros, né? Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amo, como eu vos amei, tá? O mesmo de ontem e o de sempre, tá? Essa é a mensagem forte de Jesus nos 3 reinos de nossa natureza. Então nós precisamos dinamizar o corpo, a alma e o espírito, para que eles possam estar interligados, né? Para que eles possam gerar em si a comunicação. A expressão, a comunicação é importante dos 3 reinos de nossa natureza. Por isso que nós precisamos fazer alfa, estar sobre todos, né? Que é a caridade benigna, a caridade desinteressada. Quando você pensa no todo, quando nós pensamos no todo, nós vibramos no todo, nós estamos levando a caridade. Por isso que as vibrações, mestres do amanhecer, elas constroem resultados, tá?
Porque quando eu vibro, você vibra e nós entramos em valência, nós atraímos uma egrégora, nós formamos uma egrégora de luz, que essa vibração ela vai construir resultado. Se essa vibração for de amor, ela vai construir resultados de amor. Se ela for de ódio, de vingança, ela vai dar isso daí. Por isso que nós não podemos negar a ciência, né? Só que nós aqui, no Vale do Amanhecer, nós trabalhamos as causas, não só os efeitos, tá? Quando você vai para uma ritualística, você vai para um médico, você está trabalhando o quê? No médico? Os efeitos, né? É clínico por isso, está trabalhando os efeitos. Quando você está passando como paciente no Vale do Amanhecer, você está trabalhando o quê? Os efeitos do espírito no corpo físico, né? Mas quando você se torna mestre em si mesmo, tá? Que você se tornou o protagonista da sua história, que você está caminhando com seus próprios pés, que você já ouve a sua própria voz, que você sabe ir para o seu quarto com a porta fechada, então você vem de lá com a sabedoria. A sabedoria, ela é parente da inteligência, tá? Então você vem com a sabedoria, você adquiriu a sabedoria com a cultura que te aculturou. As nossas preces, as nossas orações são culturas que nos ajudam de fora para dentro. As preces estão nos levando de fora para dentro, para interiorizarmos as nossas energias. Não se assustem se você sair com a prece poderosa de dentro de você. A sua palavra-chave, o seu encanto, o seu amanhecer, o seu alvorecer. Se esta tua frase, se essa tua prece interna, se ela te der poder, que esse poder seja dinâmico. É aquilo que você fala, que só você sabe falar. Entende? É aquilo que você diz antes de você cair na competição. A tua principal oração, o seu maior valor e a sua maior fortuna. É aquilo que você diz dentro de você, no seu sussurro mágico, no seu momento mágico. Entende, mestre do amanhecer? Para você ser em si. Essa grandeza da grande simbiose, nós precisamos estar atentos com ela. É com essa grandeza que nós podemos vencer as tempestades, os mares que estamos atravessando. Encher o peito de luz é formar dentro de nós uma aruanda. Cada entidade que nós reconhecermos dentro de nós é uma aruanda, é um poder desobsessivo dentro de nós. Se você tem dentro de você Pai Joaquim de Aruanda, você tem Vovó Mariana do Oriente Maior, você tem a entidade que você colocar dentro de você, é um poder dinâmico dentro de você, na sua egrégora. Por isso que quando nós fazemos as nossas emissões, nós entramos em dinâmica. E essa dinâmica, mestres do amanhecer, ela é poderosa. Ela é poderosa para resolvermos todos os problemas espirituais de nossas vidas. Só que tem muitos que não conseguiram resolver a tempo, antes que chegasse no físico. Mas quando chega no físico também tem solução para resolver, né? Por isso que às vezes a doutrina, ela estanca um câncer. Aquele câncer que estava querendo virar uma metástase, a espiritualidade pode interromper com sua vibração ou com vibrações de outros, né? Interromper aquela metástase. Então você poderá passar pela situação e só no momento certo, o culminante, você liberta, tá? É muito mais do que isso aqui, mestres do amanhecer, mas com essa pressa toda para passar isso para vocês, que vocês possam fulgurar e sentir em seus corações essa grande simbiose necessária que precisamos ter nesses momentos difíceis em que atravessamos em nossas vidas, que é aquilo que o Cavaleiro Verde diz: atravessei mares, terra e espaço em busca desta compreensão. Tá? Então, alcançar essa compreensão é alcançar a simbiose. Alcançar a simbiose é o quarto com a porta fechada, que lá você vai encontrar o elemento que é a sabedoria que vem de dentro de você, e você saberá como resolver todos os problemas espirituais que estiver em sua volta. Mas aí a calha que você, é a forma de como você vai resolver essa situação, é o seu ponto de partida, é o seu encanto, é o seu alvorecer e é o seu amanhecer. Mestres do amanhecer, é muito mais
mas essa pitadinha para que todos vocês possam sentir em seus corações essa evolução que vem de dentro de cada um de nós. Por isso que é importante, na hora do retiro, não esquecer do quarto com a porta fechada, com esse carinho e com esse amor. Adjunto Neuco. Os mestres perguntam: mestre, um templo de primeiro estágio pode fazer angelical, sessão branca? Nossa mãe tinha um ditado, e tem, porque ela está viva, e deixou os ensinamentos para nos resguardar e nos ensinar. Ela disse assim: pode, mas não deve. Não deve por quê? Quando você tem a consciência, né? O que isso quer dizer? Que pelo livre-arbítrio nós podemos escolher, né? Uma das maiores bênçãos que Deus deixou para nós foi o livre-arbítrio. A liberdade de expressão, então eu posso escolher. Agora, as minhas escolhas, né, elas têm efeito de causa, né? Então eu sou responsável, nós, inclusive, somos responsáveis pelas nossas causas, né? Só que as nossas causas, com o tempo, devido ao julgamento, se tornou um pecado. Mas para a espiritualidade, nossos erros não é um pecado, tá? Nossos erros é causa e efeito, que nós precisamos corrigir. Não vem a prece do equilíbrio que diz: fazei com que habite em mim a verdadeira tranquilidade de minha alma, não deixe que ela se manche com os vícios da terra. Né? Então nós devemos agir de forma que nós possamos servir ao sistema espiritual, Deus no caso, eletromagnético, todas as coisas, né? Sem equívocos, né? Sem erros, com menos erros. Né? Quando você acerta mais, você tem uma margem. Quando você acerta menos, você fica na margem. Essa margem é um padrão. Às vezes, para você entrar numa frequência, num ambiente, numa vibração, você precisa atingir um padrão. É uma avaliação financeira, é um score, né? Tudo isso são índices, né? Então, nos índices doutrinários, o que nós estamos observando? Que o mestre que vai fazer o primeiro estágio, já fazendo sessão branca e angelical, não dá certo. Não dá certo por quê? No primeiro estágio, quando os trinos pediram o realinhamento, foi para organizar as energias, porque há um princípio doutrinário também que diz assim, que as energias, elas não organizam, elas são organizadas. É aquilo que nossa mãe falou. As energias é um balé de força, tá? Platão falava muito isso sobre o plano das ideias, né? Outros chamaram de paraíso, né? O paraíso é onde estão as energias ali. Elas estão em movimento, mas dispostas àquele ambiente. Só que essas energias em movimento, disposta àquele ambiente, a pessoa, para perceber essa energia e movimentá-la, precisa ter uma sincronicidade. Prestai atenção, mestres, para conhecer. Se essa pessoa, esse ser, nós outros, consegue reunir os três reinos de sua natureza, que é o corpo, a alma e o espírito, nessa reunião é que ele forma a simbiose. A simbiose é a harmonia, a simbiose é a irmanação, a simbiose é a irmanação para emanar as energias, entrar em sincronicidade para formar a alfa, que a alfa é a grande caridade. A alfa é o todo. Então, no momento em que eu reúno o corpo, a alma e o espírito, então eu tenho o contato de minha voz. A voz direta, ela vem sobre mim, né? É aquilo que Pai Seta Branca diz: sejas humilde, filho, para ouvir a tua própria voz. É? Entende? Só que a tua própria voz, ela não se mancha com os vícios da terra, ela é imparcial, ela é incondicional. Entende? Ela é por todas as coisas, ela é por você e ela é pelo próximo.
porque ela está na fonte, né? A alma é um navegador do espírito. Por isso que diz assim que a alma e o espírito são sempre os mesmos. Mas a alma, ela é a batalhadora, ela luta, é a parte que luta, é a parte que vai no ego, é a parte que vai no amor, a alma, né? Para encontrar a força, para movimentar tudo isso, é a alma. E quando você medita, quando você volta para dentro de si mesmo, com a cultura, eu tenho dito isso aqui, que as preces são culturas que nos levam para a interiorização, né? Na interiorização, quando formamos os 3 reinos da natureza, o sol interior, que é esse sol que está aqui, os mestres até perguntavam a tia Neiva por que o sol tem uma parte menor que está nascendo ali. Por que o sol na pira tem todas aquelas partes, os raios, tem um raio menor. Esse raio menor é você, entende? É você que está ali começando a vibrar. A oportunidade, ela é para todos, mas nem todos estão prontos para a mesma oportunidade, porque a igualdade, ela se desiguala conforme os desiguais. Entende, mestre Tom Amanhecer? Por isso, ela não é uniformizada. Por mais que nós possamos uniformizar uma equipe para um trabalho, mas dentro de cada um tem uma semelhança. Se o agir de cada um atingir a semelhança da nitidez daquela equipe do trabalho, formou-se uma equipe. Se ela atingiu o objetivo, a meta, formou-se uma equipe. Mas prestai atenção, mestre do amanhecer. Nossa mãe, observando o trabalho doutrinário, e via que os mestres estavam fazendo os trabalhos organizados, eles tinham a técnica, eles tinham a meta, eles tinham a regra de todo o trabalho, toda aquela montagem. Mas ela observou que eles estavam sem amor. Aí ela hesitou e disse: vocês, meus filhos, vocês podem ter tudo o que vocês estão fazendo aí, se vocês não tiverem o amor, filho, vocês não têm nada. Eles não entenderam. Começaram a fazer sem lei, sem regra, sem meta. E também não funcionou. Porque começaram a jogar tudo nas mãos do pai. Vamos fazer de qualquer jeito, porque entrega na mão do pai que a coisa acontece. Não é assim. O motorista não pode entregar o carro numa banguela sem o controle dos freios, sem o controle da embreagem, sem o controle da transmissão. Entendeu? Não pode entregar desta forma. Por isso que eu tenho dito aqui que o ensinamento e o aprendizado ao pé da letra é complicado. O ensinamento ao pé da letra é aquele professor que ensina e não dá chance do aluno assimilar, não dá chance dele aprender, né? Só entrega a função para ele. É como você entregar um carro para uma pessoa dirigir no meio de um fluxo grande, sem ele saber. E o aprendiz, ao pé da letra, ele pega, ainda não olhou, não fez o checklist, não observou nada e acha que sabe. Entrou no carro, não olhou, não observou o retrovisor, se está à altura dele, não observou o banco, se está à altura dele, não observou a embreagem ou o câmbio automático, se está na posição certa para sair. Entende? Não olhou, não fez o checklist do carro, não observa se o carro está com a seta ligada. Nos carros mais automáticos isso já não acontece mais, mas nos mecânicos precisa da sua operação. Entende? Então, mestres do amanhecer, essa volta toda para mostrar a vocês que não dá certo, né? Os trinos organizaram a energia. Por isso, primeiro estágio, você vai chegar no bairro, você vai atender o trono, seja preciso no horário que você achar melhor para atender, né? Se você colocar um horário muito tarde, não vai chegar ninguém. Coloque um horário que você possa atender você e sua ninfa,
tá certo? Depois, quando você for mudar o horário, precisa avisar aquelas pessoas, informar, entende? Precisa de diversas maneiras avisar, formalmente, um aviso no quadro, na porta, tá? E ali você vai atender nos tronos, vai atender a linha de passe, a cura, tá? E, se possível, uma janã ali de fumando na área do templo, a hora que for preciso, um braseirozinho aceso, e atender aqueles pacientes naquele dia, tá? Quando chegar um paciente com a situação mais agravada, pode ter certeza que a espiritualidade vai trazer para vocês a orientação. É confiar, mestres do amanhecer. O que a espiritualidade pode fazer num templo especial, ela não faz numa casa iniciática, tá? Um templo especial está tomando leite, então ele leva uma mamadeirazinha na boca para a criança tomar, né? Na casa iniciática, nós temos que ser provedores. Nós temos que prover a energia para ela funcionar, né? Quando essa casa vai para o segundo estágio, começou o avinhamento, né? Ela começou a organizar. Os trinos pensaram certinho, até o segundo estágio pensaram certo. Porque eles não tinham noção do volume da energia que estava tomando na doutrina. Por isso que tem mestre que até hoje ainda senta ninfa no farol, né? Porque, mas no tempo fez assim, mas eles não sabiam da ciência. Tem mestre até hoje que faz mesa com 45 minutos. Porque, mas no tempo lá fazia assim. Tem mestre que levantam a parada da mesa passando mal, porque o Nestor fez, eles não entenderam por que Nestor fez. Tem mestre que está indo cruzar a corrente nos terreiros, porque a tia Neiva diz que a entidade de lá é a mesma de cá, mas o médium aqui faz uma iniciação, né? O médium aqui é diferente, ele não ingere álcool, ele não bebe, e lá bebe. Então a entidade aqui funciona diferente nele. Por isso que nós temos os estilos doutrinários, e quando fala que a entidade vai para amanhante, a entidade é você que está indo para amanhante, receber uma cultura, tá? Para receber de forma diferente. Se nós falássemos tudo naquela época de uma vez, não entraria ninguém para desenvolver no vale. Deixa pensar que é a mesma coisa. Mas a coxa de retalho chegou, quando eles menos esperaram, nem sabem que foi instalado um sistema crístico na Terra. Não sabem. Por quê? Cego, surdo, mudo, incompreendido. E vou dizer mais, muitas vezes desincompreendidos. Não tem capacidade nem de atingir uma compreensão. Não tem. Porque se ficar incompreendido, vai libertar a incompreensão. Mas não podem nem conhecer para aferir ou discernir. Não querem. Eu já encontrei espíritos, mestre, que não suportam uma palavra. Só a imantração. Eu fiquei assustado uma vez, que eu nunca fui assim para uns tronos, com curiosidade. Graças a Deus, toda vez que trabalho, ou eu recebo após o trabalho, na minha meditação, ou surge lá no meio. E aquilo eu aculturo, né? Quando a espiritualidade conversou comigo, a importância da imantração, né? Dos espíritos, que vem pelo aquele som, por aquela harmonia, porque eles não querem saber de palestra, eles não querem saber de conhecimento, eles não têm condição, eles não têm ouvido. Então ele vem pela imantração, é o espelho que você está lá dentro do templo, ele fica se olhando ali no espelho, ele não se olhava, entende? Então por isso que nós não podemos fazer de nossa casa um templo, porque ela não tem os equipamentos que o templo tem, porque esse templo lá é uma casa desobsessiva, mas o templo mesmo do Senhor é no íntimo. Essa dinâmica está dentro de nós. Só que nós precisamos subdividir essa energia para poder atender, né? Então, no segundo estágio, ele começa a avinhar as leis, já põe 3 comandantes, já tem 30 mestres, já faz a mesa, levanta o farol, tá? Ele abre os tronos, já pode botar um comandante lá na cura, um comandante na linha de passe. No primeiro estágio, ele não tem, é ele mesmo, só que ele tem que encerrar. Ele abre os tronos, só abre a cura, que só tem ele,
né? Agora, se no primeiro estágio ele tiver 2 comandantes, ele abre os tronos, o outro abre a cura. Mas se é só ele tem que encerrar um para poder abrir o outro. Tá? E lá no finalzinho do primeiro estágio, tá? Sempre aquelas entidades ali que estão trabalhando no final ali passam algumas energias que ficam ali, né? Entendeu? E aquele bom comandante, ele recebe intuições. O que falta você fazer 3 elevações no final de um trabalho de primeiro estágio? Isso fere as leis do amanhecer? Não fere. Entende? Não fere. 3 elevações, faz uma prece sibiromba, faz uma harmonia, agradece pelo trabalho do dia e pronto, e vai para casa. Só que chega um tempo, quando vai aumentando o fluxo do paciente, vai chegando mais forças, né? Aí esse mestre precisa funcionar a mesa evangélica. Chega um tempo que ele aumenta os pacientes e ele vai aumentar mestre. Porque de onde é que sai o mestre? É do paciente. A casa que tem paciente poderá ter mestre. Agora, a casa que não tem paciente não tem mestre. Ah, mas o paciente diminui em que proporção? Olha, tem um paciente de primeiro estágio, que é aquele que chega sem saber de nada, e depois tem o paciente cotidiano, que é aquele que sempre vem. Ele veio várias vezes muito perto uma da outra, chega um tempo que ele vem de vez em quando, mas ele sempre vem. E quando ele vem, ele traz outras pessoas que precisam, porque ele melhorou. Quando ele vê uma pessoa precisando, diz, eu vou levar você lá. É mesmo, vou te levar lá no vale, você vai falar com o presidente, ou você vai falar com aquele mestre, né? Eu vou te levar lá. E a pessoa volta. Daqueles que voltam e que vai, tem um percentual que às vezes de 1%, 2% é convidado para fazer o teste, para desenvolver a sua energia, desenvolver a sua mediunidade, né? E com o tempo ele irá saber, né? Por que está passando por aquela situação, né? Mestres do amanhecer. A causa e o efeito que está ali. Meus respeitos, com ternura, as religiões não sabem disso. As religiões não querem saber do outro lado da vida. A vida para eles é só aqui. Mas o importante é que eles tenham fé. Por isso que eles são muitos. E esses muitos são poucos na espiritualidade. Mas faz parte, é massa para nós trabalharmos. Por isso que Pai Seta Branca disse que não podemos trazer aos pés os menos esclarecidos, né? Que pelo desenvolvimento dos planos etéricos a sua mente ainda não alcançou a sublime mensagem, ainda não entendeu nada. E aqueles que começam a desenvolver entre figurante e coadjuvante perto do protagonista, ele começa a discernir, busca uma razão. E ele disse, não, agora vai ser assim, vai ser desse jeito. A tia Neiva adverte, filho, filho, a tua consciência pura, tão somente não te livrará da maldade dos olhos físicos. É caridade também dar satisfação do teu comportamento ao teu irmão, que ele ainda não tem a tua consciência. Preste atenção na tua história, filho, e veja se na lei de auxílio algo poderás mudar. Vejam bem, mestre. Hoje nós temos mestre na doutrina emitindo, eu fui fulano de tal, eu fui Beltrano, eu fui a dor, eu fui a própria desavença. Eram tantas coisas para ser relatadas da individualidade, que era uma carta, que a tia Neiva fazia o resumo de o seu canto vai ser isso aqui. E depois, ela viu que não daria conta de ajeitar tudo isso, era muitos que ia chegar, veio o cavaleiro especial. Então pronto, você é cavaleiro especial. O que é o cavaleiro especial? Aquele que tombou pela força irredutível do triste pensamento, que arrependido atravessou mares, terras e espaços em busca desta compreensão e pela missão me confiaste. Então é uma tempestade de situação que vem na vida da pessoa, que ele precisa formatar o templo íntimo dele, né? Que é o quarto com porta fechada. Naquela época, quando Jesus chegou, ele viu que os religiosos estavam tudo fanáticos, estavam negociando dentro do templo. Eram os fariseus para os reis com os fariseus, entendeu? Cada um com sua lei. Era uma cisão ali, uma cisão de poder. Cada um fazia do seu jeito. E o povo dizia, ó meu rei, né? Não tinha um conselho, não tinha uma decrescência, Era o que o rei dissesse, é o que o povo teria que fazer.
E o povo aprendeu a ser escravo, né? O povo aprendeu a ser escravo, que Pai Seta Branca sabiamente disse: livre é o homem, filho, que se considera escravo de uma grande ideia. É uma sabedoria de Simiromba de Deus, do Pai, para poder trazer essa frequência para uma construção melhor na sua altivez, né? E por sua vez, por nossa vez, né? Salve Deus. É isso, mestres do amanhecer. Então, a doutrina, ela nos mostra esse caminho crístico. Esse que é o Evangelho de Jesus, o principal Evangelho de Jesus, essa alfa com todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Por isso que tem muita gente que diz que é difícil cumprir isso que Jesus pediu. Mas esse é o caminho, isso é a verdade, isso é a vida. Se nós usarmos isso aí, nós vamos ter humildade, tolerância e amor. Só que nós precisamos, né, fazer uma simbiose com a humildade. Nós precisamos fazer simbiose com a tolerância. Nós precisamos fazer a simbiose com o amor. É uma relação com o amor que vai te levar a incondicionar essas coisas aí de guerras. Eu tenho dito aqui, nós estamos aqui trabalhando, nós fomos muito mal no passado. Por isso que voltamos como médiuns. Um médium é um ser endividado, né? Em grau menor, em grau médio, em grau maior, né? Mas são médiums. Nós percorremos outros planetas aí, até a história desse planeta, dos 32 mil anos, dos 320 séculos, 19 de 14 a 19 encarnações, só liderando. Então aqui na doutrina só tem macaco velho. Você não tem coitadinho aqui na doutrina. Você tem uma alma triste, com um karma muito pesado, que às vezes vive até uma miséria. É, mestre. É um mestre que às vezes passou por uma magnífica espiritual. Magnífica espiritual. É, mestre. É um mendigo. É uma magnífica espiritual. Você pensa que aquele mendigo que está ali pedindo é por quê? Foi tirado tudo dele. E foi dado tudo para o cumprimento da missão dele. A força da natureza, ele não gripa, ele não adoece, mas ele pode pedir. Pode observar, ele pode pedir. E ninguém quer levar ele para casa. Ninguém. Aquilo é uma magnífica imensa. Ele foi sancionado. Então, naquele momento ali, ele está resolvendo a situação dele. Toda a forma dele pedir ali, toda a forma das pessoas ajudar, pode ver que tem pessoas que não dá vontade de ajudar um mendigo. Tem até raiva. Mas eu já vi gente falar. E tem os generosos que chegam lá e ajudam. Tem os julgadores que chegam e dizem: não, mas vai beber cachaça. Não importa. Mas ele sofre tudo isso, o mendigo. Tá? Entendeu? Aproveitando esse momento, nós tínhamos um mendigo em Belém que sempre ia na área do templo. Quando foi um dia, ele chegou lá. Aí a entidade, eu fui trabalhar aos tronos, a entidade falou comigo. Era dia de Aramir. Ele falou assim: filho, esse filho vai ficar aqui hoje, na área, não se preocupe. Qual filho? Esse filho, que sempre vem aqui, filho. Depois meu filho vai saber. Como eu não costumo discutir, eu ouço a mensagem, não julgo o mensageiro, ouço a mensagem e procuro ver. Né? Pode ser quem for que estiver falando ali, falou uma coisa certa aqui, dentro de mim afirma, não falou, não afirma. Se eu não sei, não sei. Se eu sei, eu sei. Né? E quem sabe é. Quem não sabe, não é. Aí, falou, fiquei quieto, não disse nada a ninguém. Aí, quando eu fechava o portão, né? Sempre eu primeiro abri, o primeiro eu fechar o portão. Quando eu olhei, ele estava sentado lá na área. Só que começou o Aramê. Aliás, encerramos o trabalho e ele estava ali já pertinho de encerrar o trabalho. Isso mesmo. Ele entrou. Ele chegou em frente ao Cristo. O nome dele era André. Esse mendigo, né? Muito conhecido pela Polícia Civil já, todo mundo conhecia. Aí ele chegou em frente ao Cristo e disse: eu não aguento mais. Nesse momento, mestre, eu estava no radar. Aí lembrei do que o Preto Velho falou. Mestre do amanhecer, eu me arrepiei todinho. Olha, quem quiser questionar, mestre,
O que cada um recebe na sua individualidade, eu não me arrisco a questionar ninguém. Eu sei que eu estou me expondo aqui em contar isso, mas eu tenho a certeza do que aconteceu. Salve Deus, né? Aí tá, cumpri caladinho o que o preto velho falou. Terminou o aramê todinho. Aí ele saiu, né? Passou em frente o pai, saiu, né? Terminou o aramê todinho. Eu procurei ele, não encontrei. Aí fui lá, fechei o portão. Aí falei assim, mas preto velho falou que o menino ia ficar aqui e eu não estou vendo ele. Uai, deve ter ido embora. Cansado, né? Aquele cansaço gostoso, né? Que você termina um trabalho, você quer tomar um banho, quer jantar, quer se voltar, né? Aí fui para casa. Lá na recepção ali, eu deixei uma porta encostada. Só que ele entrou na recepção e eu não vi, né? De manhã cedo, sempre, na área do templo, eu levanto, ali 15:06, gosto de ver o sol nascer, né? Lá na área do templo, em Coraci, o sol nascia assim na frente da porta, né? Eu sempre cedinho ali, contemplando. Eu levantava, contemplava o sol, depois ia dormir de novo. Esse é hábito meu, né? Quando eu estava morando na área do templo. Aí quando eu levanto, que vou passando ali perto da entrada da porta da recepção, tá aquelas pernas no chão. Aí que eu abro a porta, ele tá lá, morto, dentro da recepção, com os pés do lado de fora. Aí lembrei da mensagem do preto velho, aí fui até a delegacia, imediatamente registrei, policial da civil chegaram, olharam, aí disseram, olha, esse menino é um mendigo já há muito tempo, ele está aqui. Olha, faz o seguinte, a polícia disse para mim, nós vamos isolar a área aqui, hoje aqui funciona não, nós vamos chamar o IML, tá? E evite qualquer pessoa aqui por perto, e deixa que o ML vem buscar. Você fica atento, tá? E quando o ML chegar, eles vão telefonar para você. Assim foi, o ML demorou umas 4 horas ainda. Vou pro lado do mesmo jeitinho. Aí o ML veio, a Polícia Civil acompanhou tudinho, recolheram o corpo, levou, e tudo na forma da lei, tudo normal. Então, mestre do amanhecer, essa história toda aqui para ilustrar a vocês o que é uma providência divina, o que é uma energia. Então, para finalizar esse canto universal aqui, mestre do amanhecer, você até pode fazer um angical e uma sessão branca num tempo de primeiro estágio, mas não deve. Não deve por quê? Se você tiver a consciência, tá? Que você aumenta o volume de energia, a energia vai chegar e você não vai dar conta de manipular toda aquela energia. É como você tentar passar uma cachoeira de energia, de água, num caninho de meia. Tá? Talvez nem a água passe por dentro do cano, ela leva o cano com tudo, tá? Que não tem condição de receber aquele volume de água por dentro. Tá entendendo, mestre do amanhecer? Com esse carinho, com esse amor, venho trazer para vocês esse alvorecer. Com carinho, adjunto neutro.